Estamos de volta. Hoje nós continuamos a série de entrevistas com os prefeitos eleitos das principais cidades da região. No terceiro dia de entrevistas, nós recebemos o prefeito eleito de São Leopoldo, Aníbal Moacir da Silva. E agora a pergunta é em relação ao meio ambiente, principalmente, claro, ao Rio dos Sinos, que é o nosso rio aqui de São Leopoldo e região. O senhor assumiu a presidência agora do consórcio Procinos, essa semana, inclusive, e as principais bandeiras levantadas pelo consórcio são o tratamento do esgoto e as questões relacionadas, claro, ao próprio Rio dos Sinos. Qual é o seu planejamento para essa questão? Nós temos, em primeiro lugar, descobrir quanto de esgoto é tratado de cada cidade, né? De São Leopoldo a gente sabe, mas das outras cidades não. E, como tu bem disseste, são consórcios, são muitas cidades, né? São 26 prefeitos que participam. E isso cabe a nós agora, sim, daqui para frente, fazer reuniões com cada prefeito e ver qual o planejamento de cada cidade, né? Porque fica muito mais fácil tu ter um consórcio, né? Até para te ter recursos, porque se tu São Leopoldo vai pedir uma coisa, Novo Hamburgo outra, e outras cidades menores, a gente não vai ter o que fazer. Então, o consórcio justamente funciona para isso. Mas, na verdade, o tratamento do esgoto local, as empresas que poluem, né? A gente sabe que hoje em dia a gente trata isso aí com muito mais rigor do que era tratado anteriormente. Antes, era questão de emprego, faltava emprego, não, vem como tu quiser e pronto. Hoje não, hoje a gente não quer, tu não vai gerar emprego, mas também tu não vai te instalar aqui se tu poluires o rio. Então, isso agora é questão de educação, né? Mas, e o que eu vi nessa nossa reunião, nessa primeira... E foi a eleição, no dia da eleição, é que está todo mundo muito interessado mesmo. E outra coisa importante, tem recursos para isso, né? O governo federal disponibiliza isso para nós. Tá certo, prefeito. Outra questão muito importante aqui para a cidade de São Leopoldo e que é uma situação que acontece muito no verão, que é muito comum, a questão do racionamento de água. Inclusive, houveram períodos recentemente, para os moradores que daqui de São Leopoldo se recordam, é que foi prometido um período em que o morador iria ficar sem a água e, na verdade, esse período foi estendido, que gerou uma polêmica entre os moradores aqui dessa cidade. Só que daí, se tu prestares atenção, Novo Hamburgo não houve racionamento, Sapucaia também não. Exatamente. E é o mesmo rio. Então, não é porque ele está cheio, porque faltou água no inverno. O rio hoje está cheio, falta água em alguns lugares. O problema todo é captação, né? Não houve investimento na captação de água bruta, né? Então, o SEMAI, que está sucateado, né? Não cumpriu com o seu papel. Então, agora nós estamos esperando obras que foram prometidas para dezembro. Vai ser janeiro, fevereiro, eu acho que mais ainda. Então, eu não posso dizer para a população que não vai haver racionamento. O racionamento ele vai continuar, então? Porque o que aconteceu? Acabou o racionamento naquele período entre Natal e Ano Novo. 30% da população não estava em São Leopoldo. Sim. O clima estava ameno. Então, aproveitaram e acabaram com o racionamento. Agora, o pessoal todo voltando para a cidade e com o calor, com certeza o consumo vai ser maior. Então, e não mudou nada na captação, nós vamos ter que fazer o racionamento. Então, isso dói a gente dizer, mas é importante saber que não é desse governo, né? E tem outra, tu vai aumentar a captação, mas tu não vai conseguir tratar essa água, porque tu não tem reservatório suficiente. Então, isso vai levar mais tempo ainda. Então, não basta chover. Não, olha, faltou água com o rio transbordando e faltou água com o rio seco. Mas eu volto a dizer, as duas cidades, uma acima e outra abaixo... Não houve racionamento, porque só São Leopoldo. Bom, o assunto agora, então, é infraestrutura e temos mais perguntas de moradores aqui de São Leopoldo. Exatamente, vamos ver. Vamos conferir. Meu nome é Roseli, eu moro no bairro São Miguel. Enfrento a dificuldade da nossa rua, que é esburacada, estrada de chão. Tenho um filho deficiente físico e enfrento para levar ele para a escola, para levar ele para passear, para o lazer, tudo não tem condições. Eu gostaria de saber se o senhor, Dr. Moacir, o que fará para melhorar a nossa rua. É Rua Carlos André da Silva, antiga Albino Daut. Luiz de Oliveira, Santa Teresa. Qual a pergunta que o senhor tem para fazer? Queria saber como vai ficar a limpeza pública, se vai continuar as ruas sendo capinadas ou vai parar, como é que vai ficar. Está muito sujo as vilas, né? Eu já tenho uma pergunta aqui também do Facebook aqui, que é da Pamela Jaqueline Suedecum. Ela fala o seguinte: olá, minha pergunta é sobre as ruas e avenidas que a cada dia seguem com mais e mais buracos. O que será feito a curto prazo? Exemplo, eu moro na feitoria e tem um buraco na avenida. Integração há quase 2 meses aberto.
de uns 2 metros de largura, quase pegando toda a avenida. Nossa. Então já temos aqui... Olha, problemas nós herdamos bastante. Mas assim, essa rua que tem que ser calçada, não tem dúvida, né? E principalmente ela que tem um filho com necessidade especial, é uma dificuldade que se tem. E na campanha a gente viu muito isso aí, né? Nós somos dos bairros, falta de infraestrutura. Mas uma outra coisa que aconteceu, sabe que nós temos orçamento participativo aqui em São Leopoldo, que é eu acho um mecanismo muito interessante, por um lado, mas que o prefeito também pode se esconder nesse mecanismo. Porque se tu chegares lá para essa moradores, vem cá, a tua rua está no orçamento participativo? Não. Então não vou pôr, eu vou seguir o orçamento participativo. E não deve ser assim. Porque o nosso orçamento participativo, eu estive estudando isso ontem, tem demandas de 2006 que não foram realizadas. Nossa. Quer dizer, as pessoas se iludem, vão lá, votam e acham que vai resolver o problema e não resolve. Então, esses problemas pontuais a gente vai resolver, né? Tentar as ruas que estão em pior estado, buracos, ali imagina 2 meses assim, né? Então, isso tem que ser resolvido. Mas só que a gente pegou uma estrutura sucateada, por exemplo, não tem brita, não tem saibro. Então, eu não posso dizer que vai ser amanhã. E nós só vamos poder fazer compras depois do dia 20. Porque tem que fazer toda aquela coisa, Secretaria de Fazenda. Então, isso não é bem assim para a gente resolver, né? Mas, com certeza, nós vamos resolvendo a curto prazo. E a limpeza urbana? Eu não sei quando foi feita essa entrevista, porque se foi feita antes do dia 31, a cidade era uma. E se vocês olharem hoje, a cidade é outra. Por quê? Há uma dívida com a empresa, uma dívida enorme. E o que nós fizemos? Conversamos com a empresa e digo, olha, a partir do dia 2 muda. Vocês vão receber, depois de 30 dias, como todo mundo deve receber, e a dívida anterior nós vamos conversar. Sim. Então, você já pode notar que houve recolhimento de lixo, a capina e a varrição já está começando. Então, quer dizer, nós já estudamos isso aí com a atual empresa. Na verdade, essa entrevista, prefeito, ela foi realizada na semana passada, ainda, ou seja, logo depois do dia 2. Isso. Nós temos ainda mais uma questão sobre segurança agora de uma moradora daqui da cidade de São Leopoldo. Vamos conferir. Meu nome é Márcia. Moro no bairro Feitoria Coab. Gostaria de saber quais são as providências sobre a segurança de bairros. Bom, a Guarda Municipal está sucateada, né? Não tem veículo, o pessoal não tem colete, uniforme, então horror. Mas então, assim, o que nós temos que fazer com a segurança? Tem que unir Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Tem que se fazer um cerco eletrônico, né, para que todos os carros sejam monitorados, tanto na entrada como na saída de São Leopoldo, né? Então, isso também nós falamos na campanha, e houve, uma vez, a tentativa de fazer um consórcio do cercamento eletrônico da região metropolitana, mas São Leopoldo não entrou nisso aí. Também não sei por quê, porque a segunda queixa, a maior queixa dos moradores é a segurança. Então, nós vamos fazer esse cercamento eletrônico, mas, principalmente, nós temos que equipar a Guarda Municipal. Sim. E fazer com que, tem que estar junto com a Brigada e junto com a Polícia Civil. Porque senão não adianta trabalhar sozinho. E claro que a gente sabe que a insegurança vem lá desde a educação, né? Então, um dos nossos carros-chefes assim, é a educação junto com a saúde, para tentar mudar, né, o tipo de violência que tem na nossa cidade. Tá certo, educação então é tema do nosso próximo bloco, prefeito. A gente faz uma pausa para o intervalo e na volta vamos para o último bloco de entrevista com o prefeito eleito da cidade de São Leopoldo, Aníbal Moacir da Silva. Você confere também a previsão do tempo e não esqueça que você pode participar dessa conversa enviando a sua pergunta para o e-mail conexãotv@unicinos.br ou na página do Facebook, facebook.com/tvunicinos. Nós já voltamos.